Olá turma, aqui quem fala é o professor Alexander de Engenharia da Qualidade 2 e nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que vai ser a atividade do Fórum 2 de Engenharia da Qualidade 2. Então assim, eu dividi ele em 3 atividades, tá? E aí no vídeo eu vou explicar resumidamente, né, o que são cada uma dessas 3 atividades do Fórum, né, as 3 partes, né, da atividade do Fórum. E aqui eu também vou explicar para vocês como fazer as cartas de controle. E no final eu vou deixar esse arquivo que eu gerar aqui como exemplo para vocês usarem como template nas cartas de vocês. Então lembrando que vocês podem, né, naturalmente fazer do jeito de vocês, mas eu quero aqui deixar, né, explicar para vocês como que vocês podem, uma sugestão, né, de como fazer as cartas de controle no Excel. Então, né, o objetivo então da atividade, né, principal é fazer com que vocês aprendam a montar as cartas de controle de amplitude e de média, tá? São as cartas de amplitudes e de médias. E também saber analisar a carta, naturalmente, né? Saber se o processo está sob controle ou não, o que leva o processo a estar sob controle ou não. Esse é o objetivo da atividade do fórum, né? Naturalmente vai demandar não apenas vocês assistirem esse vídeo, né, que é um vídeo introdutório sobre a atividade, mas também que vocês pesquisem em outras fontes, né, em outros livros, em sites ou videoaulas do YouTube, para vocês se aprofundarem até onde vocês acharem necessário para vocês, né. Então aqui, qual é a primeira etapa, né, da nossa atividade do fórum? A primeira etapa é fazer esse levantamento, né, como eu coloquei aqui, né, fazer o levantamento dos dados que vão ser os dados de entrada na nossa carta de controle, das nossas cartas de controle, né. Aqui no caso o que eu fiz foi, por exemplo, eu peguei 10 folhas de papel ofício, aí dividi essas 10 folhas em duas, aí eu fiquei com 20 folhas, né, de papel ofício, e cada uma dessas 20 folhas, tá vendo, que são as minhas 20 amostras, eu dividi elas em 4 partes, e essas medidas aqui são as medidas em milímetro da largura dessas folhas. Então cada uma dessas folhas desse meu primeiro pedaço de folha eu dividi ele em 4 partes, e cada uma aqui tem o comprimento, né, na verdade a largura em milímetros de cada uma dessas partes. E eu fiz isso para todas as 20 folhas. Ah, professor, precisa ser folha, não pode ser outra coisa? Pode ser qualquer outra coisa, né? Desde que vocês consigam ter diversas amostras, né? Acho que 20 é um número bacana, e que dentro dessas amostras vocês consigam ter diferentes itens, né? Diferentes partes, por exemplo 3, 4, 5. E naturalmente que vocês consigam medir, né? No caso a folha eu medi com a minha régua, mas vocês na prática poderiam medir qualquer outra unidade. E aí isso daí vale pela criatividade de vocês ou pelo interesse mesmo, né? Às vezes no trabalho de vocês têm alguma atividade lá que vocês queiram verificar, né? Algum processo que vocês queiram verificar se está sob controle estatístico, aí vocês podem aproveitar esse fórum para fazer uma coisa mais relacionada à prática profissional de vocês. Então o ponto é esse, né? Como atividade vocês podem, por exemplo, comprar palito de fósforo, aí dividir esses palitos de fósforos em 20 grupos com 3 ou 4 palitos em cada grupo, e aí vem medindo o comprimento de cada um desses palitos e vem anotando na tabela. Então, como eu falei com vocês, né? Desde que vocês tenham a medida, vocês consigam medir, que vocês tenham várias amostras, vocês vão conseguir fazer a carta de controle delas. Beleza? Então, a primeira carta que a gente vai fazer, aqui eu dividi em carta de amplitudes e a carta de médias, tá? A carta de amplitudes a gente trabalha com elas quando as nossas amostras elas são pequenas. Geralmente, pessoal, até 7 itens dentro da amostra, a gente trabalha com a carta de amplitude. Quando o tamanho da amostra é muito grande, a gente costuma trabalhar no lugar da amplitude, trabalhar com desvio padrão. Então aqui a gente está no caso de ter amostras pequenas. O procedimento, tá, para as cartas é sempre o mesmo. Então, se vocês conseguirem entender esse procedimento, depois vocês podem aplicar com certa facilidade para outros tipos de cartas de controle. Tá bom? Então o que é a amplitude, né? Que é a primeira carta que a gente vai fazer, que são as cartas das amplitudes. As amplitudes elas medem a distância entre a maior medida e a menor medida dentro daquela amostra. Então, por exemplo, na nossa amostra 1, a menor é 52 e a maior é 53. Então a amplitude dessa amostra vai ser 1, né? 53 menos 52. Aqui a gente tem 53 e 51,5.
Então a amplitude aqui vai ser de 1,5. Então para fazer isso, no fundo o que eu quero fazer, aqui nessa minha linha amplitude, eu quero calcular a amplitude de cada uma das amostras. Então vamos começar calculando a amplitude dessa primeira amostra, né? Então vou colocar aqui, bem, a amplitude, ela é o valor máximo, não é isso? Ela é o valor máximo dentre os valores da amostra 1, né? Vou botar aqui igual máximo dentre os valores da amostra 1. Ih, caramba. Pronto, voltou. Vamos vir para cá, máximo dentro dos valores da amostra 1. Pronto, agora está certo. Menos o valor mínimo, né? Dentre esses mesmos valores, né? Então fechei, dei Enter. E aí aqui, né, ele calculou, deu 1, né? Que a gente já sabe que é a amplitude dessa amostra. Aí a gente vai arrastar, né, para ele fazer para todos. E aqui a gente tem o cálculo das amplitudes de cada amostra, tá vendo? Essa daqui é 51 e 53, deu amplitude 2. 51 e 54 deu amplitude 3. Então ele fez o cálculo das amplitudes de cada amostra. Bem, agora para montar a carta de controle, a gente precisa do limite central, do limite de controle superior e do limite de controle inferior, tá? E para calcular esses limites, ó, o limite central ele é igual ao R barra. O R barra é a média das amplitudes. Então, para calcular a média das amplitudes, basta a gente fazer, né? É igual a média das amplitudes, que estão aqui, né? Então, a gente faz as médias das amplitudes, que no nosso exemplo aqui deu 2,05. E essa média das amplitudes é o próprio valor do limite central, tá vendo? O limite central ele é igual ao R barra, que é a média das amplitudes. Então a gente vai dizer que esse valor aqui é igual a esse valor aqui. Eu vou dar um F4 para a gente poder segurar esse valor, né? A gente fixar ele. Por quê? Porque depois que a gente estabeleceu os limites, né? Central, limite de controle superior e inferior, depois que a gente estabelecer eles, a gente quer que ele fique fixo. Para no caso da gente ter mais amostras, né, a gente pode adicionar novas amostras que esses limites não vão mudar. Se a gente não fixa esses valores, o que vai acontecer é que à medida que a gente for adicionando novas amostras, esses limites vão se deslocando. E a gente não quer, né? A gente quer que a partir do momento que a gente definiu esses limites, eles fiquem fixos. Tá bom? O limite de controle superior ele é medido utilizando essa tabela de ajuste da carta de controle. Para o caso da carta de controle do tipo x/r, né, que é a carta de controle de amplitudes que a gente está utilizando, a gente tem que calcular o limite superior usando essa fórmula aqui, ó, D4 vezes R barra. O D3 e o D4 eles estão aqui, ó, na tabela. E eu já deixei marcado a linha n igual a 4, que é o número de itens, né, o tamanho da nossa amostra, né? Esse n é o tamanho da nossa amostra. Então, se vocês estiverem com amostras de tamanho 3, vocês vão usar essa linha daqui. Se tiverem com amostras de tamanho 7, vão usar essa linha daqui. Então, eu já deixei marcado para ficar mais fácil de eu visualizar qual é a linha. Então, no caso, o LCS, ele é o D4 vezes o R barra que eu calculei aqui. Então, LCS é igual ao D4, que está aqui, multiplicado pelo R barra que está aqui. Então, calculamos o limite de controle superior. E o limite de controle inferior? Bem, ele é igual... Bem, vamos aproveitar e vamos fixar ele também. E o limite de controle inferior... ele é o D3 vezes o R barra. Então, ele é igual ao D3 vezes o R barra, que está aqui. Aí vamos fixar. Não é isso? Vamos dar um Enter. E estão calculados os dois. E agora, então, a gente tem calculado, né, a gente tem os valores, né, das amplitudes e a gente tem os valores dos limites. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos construir, né, o nosso gráfico de controle, nossa carta de controle. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse valor aqui igual
ao limite central. Tá certo? E aí eu vou pegar e esticar esse valor para que a gente tenha a mesma quantidade de pontos que a gente tem para as amplitudes, a gente tenha também de pontos para o limite central, que é o mesmo, né? Ele vai percorrer, toda a carta ele vai percorrer sempre esse mesmo valor de limite central. Vamos fazer a mesma coisa para o limite de controle superior, né? Fazer ele ser igual a esse valor aqui. Vamos fixar, dar um Enter. Vamos arrastar, né, para que ele sempre tenha o mesmo valor, né? Então arrasta. E vamos fazer a mesma coisa também para o limite de controle inferior. Então tá aqui, tá feito. Vou até dar uma fechadinha aqui na nossa tabela, né, para ela ficar mais bonitinha. Então tá ok, né? Tenho todos os dados da minha carta de controle. Agora a gente pode fazer, né, o gráfico da carta de controle de amplitude. Então vamos fazer isso, né? Para fazer o gráfico, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar os dados que a gente quer que esteja nesse gráfico e a gente vai escolher a opção inserir gráfico de linhas, tá vendo? Eu vou escolher esse gráfico de linhas com marcadores. Então ele gerou aqui meu gráfico de linhas com marcadores. Vou aumentar ele um pouquinho, né, para ficar mais fácil da gente visualizar. E eu vou aqui escolher essa opção 3 aqui, ó. Por que a opção 3 dos layouts? Porque a opção 3 eu acho que ela fica um pouco melhor, porque as legendas vêm aqui para baixo, então a gente otimiza mais o espaço e a gente tem a opção de colocar um título, tá vendo? Aí a gente pode colocar como título a carta de controle de amplitudes. Certo? Então colocamos o título e aí o que a gente vai fazer agora é editar um pouco o gráfico para ele ficar um pouquinho mais apresentável, né? Então vamos lá, formatar série de dados, opções de marcador. Eu vou tirar esses marcadores que estão aparecendo, que não tem necessidade. Cor da linha, vamos colocar uma linha sólida, vamos escolher, sei lá, cor vermelha. E a gente quer o estilo de linha, vamos escolher o estilo de linha tracejado, por exemplo, né? Então tá aí, mudamos a linha. E aqui o superior a gente vai fazer a mesma coisa, né? Vamos tirar o marcador. Vamos escolher uma linha de cor vermelha e vamos colocar o estilo tracejado. Tá bom? Então ali a gente tem os limites, ficaram diferentes, né? Aí no limite central, vamos mudar ele para uma cor diferente também. Vamos tirar os marcadores, vamos colocar uma linha sólida e vamos colocar, sei lá, cor verde, por exemplo. Verde. Então tá aí, né? Fizemos o gráfico de controle, né, da carta de controle de amplitudes. E aqui a gente tem os limites, né, central, superior e inferior, e a gente tem aqui os nossos dados de amplitude, certo? Aí vou dar uma salvada nisso aqui. E vamos agora fazer exatamente a mesma coisa para a carta de controle de média. Então aqui eu novamente, né, já deixei salvo aquelas mesmas amostras que estão lá nos dados, né? E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que agora para calcular a média. Então, enquanto a carta de controle de amplitude, das amplitudes, ela mede a amplitude, né, que é a distância entre a maior e a menor amostra, maior e menor valor dentro daquela amostra, a carta de média, ela calcula as médias das amostras. Então aqui, para calcular esse valor, ele é igual à média, ele vai ser igual à média dos valores dentro dessa amostra. Certo? Vamos então arrastar para que ele faça essa média de todas as amostras. E aqui a gente tem, né, os valores das médias de cada uma das amostras. No caso da carta de média, né, carta de controle de média, a gente calcula o que a gente chama de x barra dupla, né? Porque a média é o x barra, né? E o limite central, ele é igual à média das médias. Então ele é o x barra barra, né? Não é isso? Ele é a média das médias. Ou x dupla barra, ou x barra dupla. Que é exatamente fazer, né? O limite central é a média das médias, que é justamente a gente fazer a média desses valores aqui. Então ele é igual à média de todos esses valores que estão aqui.
Então a gente calculou 52,40625 é a média das médias. Aqui a gente precisa também, para a fórmula, para calcular o limite de controle superior e o limite de controle inferior, tá vendo? O limite de controle superior ele é igual a x barra dupla, né, que é a média das médias, mais A2 vezes o R barra. Ou seja, aqui a gente vai precisar do valor de R barra, que é a média das amplitudes. O valor de R barra, ele é igual ao que a gente calculou lá atrás, né? Então eu vou dar o igual aqui, vou dar um Enter. Então ele já pegou aquele valor de 2,05 que a gente calculou lá na outra aba da planilha. Então a gente tem aqui o valor tanto do x barra dupla quanto o valor do R barra. Para calcular o limite central, o limite central é justamente o x barra dupla. Então ele é igual, o limite central é igual a esse valor que está aqui. E vamos deixar ele fixo, porque a gente não quer que ele varie à medida que a gente adicionar novas amostras no futuro, se a gente quiser adicionar. O limite de controle superior, ele é igual ao x barra dupla. Então vamos lá, ele é igual ao x barra dupla mais o A2, né, que é o fator de ajuste para carta de média, nesse tipo de carta que a gente está fazendo, que ele está aqui, né? O A2 vezes o R barra, certo? Vamos fixar esse valor e vamos dar um Enter. Agora, o limite de controle inferior, ele é igual ao x barra dupla menos, né, o que muda aqui que ele é menos, o A2, que está aqui, vezes o R barra, que está aqui. Vamos dar um F4, vamos dar um Enter. E a gente tem aqui agora os valores dos limites centrais, controle superior e controle inferior. Esses valores a gente vai ter que trazer para cá, né? Então ele é igual a esse valor aqui. Fixou. E vamos arrastar até o final para aplicar esse mesmo valor nos outros pontos. Então esse valor aqui é igual a esse aqui, né? É igual esse valor aqui. Fixa, Enter. Para fixar a gente aperta F4, tá? E vamos arrastar. E aqui esse valor aqui vai ser igual ao limite de controle inferior. Vamos apertar F4 para fixar, demos um Enter. E temos agora todos os dados para a nossa carta de controle. Então o que eu vou fazer, né? Eu vou deixar ela mais redondinha, né? E vamos selecionar eles e novamente inserir o gráfico, né? Então inserir, gráfico de linhas, vamos escolher essa opção. Ele inseriu aqui para a gente um gráfico de linhas. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, a gente enxergar ele maior. E eu vou mudar o tipo dele, vou colocar esse tipo aqui, que é aquele que a gente tem o título e tem as legendas aqui embaixo. E aí vamos fazer aquela mesma edição que a gente fez antes, né? Formatar a série de dados. Essa linha superior a gente não quer o marcador. Vamos colocar a linha vermelha, como a gente fez no outro. E o estilo de linha a gente vai colocar tipo tracejado. A mesma coisa a gente vai fazer aqui com o limite inferior. Vamos formatar. Vamos remover o marcador. Vamos escolher a linha sólida, a cor vermelha. E vamos colocar tipo tracejado. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó, repara que o nosso gráfico está muito para cima, né? Ou seja, ao invés de ir de 49 até o 54.5, a gente poderia fazer ele de 50, né? Não precisa ir de 49, né? A gente poderia fazer ele de 50, por exemplo, né? Tá vendo? Ele ficou um pouquinho mais centralizado o gráfico, né? Então, continuando editando, né? Esse daqui eu acho que a gente colocou da cor verde, né? Sem marcador. A linha sólida e a gente colocou a cor verde, se eu não me engano foi essa aqui, né? Então tá aí, né? Nossa carta tá pronta, né? Vamos botar o gráfico, né? O outro a gente chamou de... Esse aqui é a carta de controle de médias, né? A outra era a carta de controle de amplitudes, não é isso? Então a gente tem as duas cartas. Então a primeira parte da atividade era, né, descrever, né, obter essa tabela aqui, né?
Então, o que eu espero que vocês façam na primeira parte da atividade? Bem, na primeira parte, eu espero que vocês obtenham essa tabela e que me descrevam como que vocês obtiveram essa tabela. Então, por exemplo, tira uma fotografia, né, um registro fotográfico daquilo que vocês fizeram para comprovar que de fato vocês fizeram a medida. Então, tira o registro fotográfico daquilo que vocês estão medindo, tira o registro fotográfico de vocês fazendo a medição e vem explicando como que você dividiu os grupos, né, as amostras, explicando e mostrando em foto como que você fez para obter esses valores, né, essas medidas. Então essa é a primeira parte da atividade. A segunda parte da atividade é vir para o Excel e montar a carta de controle. Então lá no fórum eu espero que vocês venham me mostrando e explicando como que vocês fizeram desde o momento que vocês construíram a tabela e vem explicando passo a passo até chegar na carta de controle. Tanto a carta de controle de médias quanto a carta de controle de amplitudes. E aí, por fim, né, então a atividade 1 é descrever o procedimento de como foi feita essa tabela. A atividade 2 é descrever o procedimento até chegar na carta de controle de médias e de amplitudes. E a parte 3 é vocês explicarem essas cartas de controle. E aí essa explicação da carta de controle, ela vai ser tão boa quanto vocês estudarem o processo que vocês estão analisando e vocês estudarem os conceitos de carta de controle. Então, por exemplo, é bom vocês estudarem aqueles conceitos para saber quando que o processo está ou não está sob controle. Então tem uma série de regras que vocês encontram, por exemplo, se tiver algum ponto fora dos eixos de controle, se tem muitos pontos acima do eixo do limite central, ou se tem muitos pontos abaixo, ou se tem pontos em ascensão, ou ascendentes ou descendentes. Ou seja, existem regras para análise da carta de controle e que a partir dessa análise vocês conseguem chegar a conclusões sobre o processo de vocês. Se ele está ou não está sob controle e se ele não está sob controle estatístico, por que ele não está? Ou qual é a ação que você pode tomar baseada nessa análise. Então isso daí eu vou deixar vocês estudarem. O que eu já adianto para vocês é o seguinte, né, que eu acho que é importante vocês entenderem aqui, é que a carta de média a gente calculou em cima das médias das amostras. Então a carta de média ela vai mostrar para a gente se as médias, né, entre as amostras, não é isso? Essa variação entre as amostras ela está sob controle ou não. Aí qual é o problema de a gente só usar a carta de média? O problema é que na carta de média a gente só está olhando para a média. Então, por exemplo, aqui a média é 52,5, né? Se, por exemplo, a gente tem vários pontos próximos de 52,5 dentro das amostras, beleza. A média vai dar toda controlada ali no meio. Só que se, por exemplo, a gente tiver um ponto que, sei lá, é 50 e o outro ponto que é 55, ou seja, a gente tem dois pontos dentro da mesma amostra que estão muito espaçados. Mas a média de 50 e 55 continua sendo 52,5. Ou seja, a carta de controle de média ela consegue mostrar para a gente essas variações entre as amostras, mas ela não consegue mostrar para a gente a variação dentro da amostra. E aí, para isso que a gente tem a carta de amplitude. Porque a carta de amplitude vai mostrar para a gente, se tiver algum caso, por exemplo, esse aqui, ó, que é o 10, que tem o 50,5 e 54,5, ou seja, a média está ali em torno de 52,5. Só que a amplitude está 4, né? Essa amplitude 4, ó, ela aparece aqui, né? Se tivesse um, por exemplo, 49,56, lá na carta de média a gente não ia ver essa variação. Mas o 49,56 apareceria aqui como um 7, né? Ou seja, a gente diria que esse nosso processo não está sob controle, porque essa amostra, quando a gente olhou dentro dela, né, a gente olhou a amplitude dela, a gente conseguiu perceber que existiam ali dois pontos que estavam com uma amplitude muito grande, né? Então, enquanto a carta de amplitudes ela consegue enxergar dentro da amostra, a variabilidade dentro da amostra, a carta de médias enxerga essa variabilidade entre amostras. Porque aqui na carta de amplitude, a gente poderia ter, por exemplo, uma variabilidade muito pequena, mas numa média muito longe da média que a gente vê na carta de média. Ou seja, a gente poderia ter, por exemplo, uma amplitude. Vamos supor que a gente tivesse tudo 48 e 49. 48 e 49 é amplitude 1, né? Ah, beleza. 48 e 49 é amplitude 1
Então, na carta de controle de amplitude, a gente não veria nenhum problema. Só 48 e 49 dá uma média de 48,5. Aí, quando iria para a carta de média, o 48,5 estaria fora dos limites de controle. Então, essa variação entre as amostras, a gente consegue ver com a carta de controle de médias, e a variação dentro da amostra a gente consegue ver com a carta de controle de amplitude. Beleza? Então, isso é um resumo, tá? Naturalmente, eu espero que vocês estudem mais sobre o assunto para poder entender com mais clareza. Lembrando que o fórum, quanto mais detalhado, bem fundamentado tiver a sua explicação, né, a sua postagem, melhor vai ser sua nota. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, lá pelo fórum mesmo vocês perguntam se tem alguma dúvida sobre o assunto ou sobre o que pode fazer, né, como carta de controle, tá bom? E a dica que eu dou é sempre vocês tentarem trazer para cá alguma coisa que seja do dia a dia de vocês, ou seja, que de fato vocês enxerguem uma vantagem de colocar sob controle, beleza? Então, nos vemos lá no fórum, qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato comigo, tá bom? Valeu!